Olá pessoal, tudo bem com vocês? É uma satisfação enorme estar com vocês, né? Em mais um curso que hoje nós vamos estar falando sobre o sistema urinário, né? Então, sejam bem-vindos ao nosso curso. E sistema urinário que é um sistema importante, né? Um sistema fundamental. Nós, profissionais de saúde, a gente precisa ter, né, um conhecimento sobre esse sistema. Mas ao mesmo tempo, né, olhando por outro lado, o lado mais didático, é um sistema simples, né, para a gente poder entender como funciona anatomicamente e também fisiologicamente. E nesse módulo, né, a gente vai falar aqui algumas funções do sistema urinário, né, e também a sua importância. Bom, o sistema urinário, né, ele inclui aqui os órgãos que produzem, transportam e eliminam a urina. Então a gente tem todo esse processo de produção, de transporte, de armazenamento, que é feito exclusivamente na bexiga, e logo depois a eliminação da urina, né? E nós temos, né, aqui 4 órgãos responsáveis para fazer todo esse processo, né, que são os rins, que produzem essa urina, os ureteres, que transportam essa urina, a bexiga, que armazena, e a uretra, que elimina. A bexiga armazena, a uretra elimina, né? Então, nós temos 2 rins, né, 2 ureteres, onde os 2 ureteres são conectados diretamente com os rins, os 2 ureteres conectam diretamente com a bexiga, né, e nós temos a uretra, né, que conecta com a bexiga justamente para fazer o processo de eliminação da urina. E nós temos 4 funções importantes do sistema urinário. E essas funções, elas são fundamentais para o nosso organismo. Porque o sistema urinário, ele tem que regular a composição química do sangue. Quando eu falo, né, regular a composição química, é justamente, né, regular tudo aquilo que o nosso organismo necessita. Quando eu não tenho um sistema urinário, né, que está em total funcionamento, eu posso trazer prejuízo para outros órgãos, né? Então, essa regulação é importante, né? Porque automaticamente ele vai eliminar todos os produtos residuais, né? O sistema urinário ele trabalha o tempo todo, não é um momento à parte ou outro, é o tempo todo. Então, na medida que está, né, fazendo todo o processo ali, né, de filtragem, ele está ali retirando alguns resíduos que vão ser encaminhados por ureter e para a bexiga para ser eliminado, né? O sistema urinário ele também regula o equilíbrio e o volume hidroeletrolítico, né, do nosso organismo. A quantidade de sangue que nós temos, né? Porque todo sangue ele é filtrado. Então ele tem que ter esse equilíbrio, a regulação desse equilíbrio. Nós não temos que ter muito ou pouco sangue, muito ou pouco volume, né? Então o rim ele tem essa grande função, né? Manter esse controle, né, do fluxograma, né, do nosso sistema circulatório, do sangue que está ali passando por ele. É importante porque muitas vezes, né, as pessoas falam assim: ah, mas se o rim parar, consequentemente a pessoa vai ter um método alternativo de filtragem, que é através do uso da hemodiálise. Mas a hemodiálise, a pessoa perde muita qualidade de vida, muita, né? Então os rins, eles são fundamentais para o ser humano. Nós temos 2, um rim que fica do lado direito e o rim que fica do lado esquerdo. Mas se um deles parar de funcionar, o outro continua, o outro assume a capacidade, a responsabilidade de fazer a filtragem,
Tanto é que se vocês observarem bem, né, em exames de imagem ou qualquer outro exame, um rim que não funciona, ele acaba se contraindo e o outro que acaba assumindo toda a responsabilidade de filtragem do corpo acaba se estendendo, porque ele vai ter que trabalhar para dois, né? Então ele tem aqui um fundamento que é manter o equilíbrio, né, do ácido básico do nosso corpo. Então o nosso sangue, o nosso corpo tem que manter um pH específico, aonde o próprio sistema urinário ele tem essa função de manter o equilíbrio ácido básico do nosso organismo, do nosso corpo. É importante, né, deixar claro para vocês que, né, como é, né, um sistema, que é o sistema urinário, que está trabalhando sempre realizando os movimentos involuntários, que são os movimentos peristálticos. Existe aqui a grande necessidade de sempre estar, né, colocando ele para funcionar de uma forma efetiva, quando a gente tem um paciente, quando a gente tem uma pessoa, né, que pelo menos diariamente ela bebe 2 litros de água. Quando essa pessoa, né, tem um consumo maior de água, consequentemente, né, o sistema urinário ele trabalha, né, de uma forma mais eficaz e ele consegue desenvolver todas essas funções que vocês estão vendo aqui de uma forma mais otimizada. Então é importante sempre manter a hidratação. A hidratação ela é fundamental para a saúde do sistema urinário. Tanto é que com uma simples hidratação de 2 litros de água por dia, você fala, nossa, mas 2 litros é muita coisa. Mas não é. 2 litros é o suficiente para você manter um sistema urinário em boas condições de trabalho, né? Porque a partir do momento que não se tem ali, né, um consumo de água efetivo, pode acontecer o surgimento de outras patologias, dentre elas infecção urinária, dentre elas a presença de litíase renal. Por quê? Porque vai criando pequenos cálculos ali na região, né, da pelve renal, ali na região dos cálices, ali junto com a região ali do, né, essas pedrinhas elas, né, elas vão se juntando ali na região do rim, depois elas vão para a pelve renal e aí consequentemente a pessoa começa a sentir, né, ali um certo desconforto, que é a cólica renal. Então, ou seja, a maior prevenção, o maior remédio, né, e a maior cura que nós temos hoje para o sistema urinário, né, é um ótimo consumo de água. Então aqui, a gente observando bem, né, geralmente nos departamentos de radiologia, os exames, né, do sistema urinário, eles estão entre os procedimentos mais comuns do setor de diagnóstico por imagem, por exemplo, né? A gente tem exemplos de exames como urografia excretora, a gente tem exemplos como urotomografia, a gente tem a pielografia, tem a uretocistografia e tal, né? Que são exames comuns. A gente também tem os exames laboratoriais, né? E consequentemente, né, que auxiliam, né, nesse diagnóstico. Então, os 2 rins e ureteres são órgãos que se encontram no espaço retroperitoneal, né? Então, ou seja, eles estão localizados, né, nesse espaço retroperitoneal, porque os 2 rins e os ureteres, conforme vocês estão observando aqui, essa região ela é chamada como região retroperitoneal, né? Ou seja, localizado na região do abdômen. E esses 2 órgãos em formato de feijão, como é o rim que vocês estão observando aqui, ele tem um formato, ele parece um feijão, ele se encontra em cada lado da coluna vertebral. Então eu tenho aqui a altura da coluna lombar, a transição da lombar com a torácica, né? Nessa parte superior, e ele aparece mais na parte posterior. Por quê? Porque os rins eles estão localizados na região posterior. Eles não estão localizados na região anterior. Ou seja, eles estão localizados na região de trás do nosso organismo.
Isso eu digo para vocês porque é muito comum, por exemplo, uma pessoa, quando ela sente ali um desconforto relacionado ao sistema urinário, ao rim, ou seja, ali por um cálculo renal, a dor que ela vai sentir não é uma dor anterior, é uma dor posterior, né? E aqui, o rim direito, né, ele é mais abaixo ou mais inferior do que o esquerdo. Isso é justamente por causa da presença da região hepática. Então, o rim direito, ele é mais baixo do que o rim esquerdo. Pouca coisa, não é muita coisa não, é pouca coisa, mas devido à presença e à ocupação de toda a região do fígado que fica nessa região do lado direito, né, o rim direito ele é mais baixo, né? Então, o fato dele ser mais baixo aqui, né, o fato do fígado ele estar ocupando esse espaço, o rim direito ele se torna um pouquinho mais baixo do que o rim esquerdo, tá? Então, é importante a gente ter essa, né? É importante a gente ter essa base, justamente por quê? Porque quando você estiver estudando isso aí, seja num exame, seja numa tomografia, seja numa radiografia, seja em qualquer outro exame por diagnóstico por imagem, vocês vão perceber essa diferença do posicionamento do rim, né? O rim direito sempre um pouquinho mais baixo do que o rim esquerdo. É normal, é anatômico, tá tudo bem, né? Então, cada rim, vocês vão perceber que na parte superior aqui, ó, cada rim nós temos uma glândula, e essa glândula ela é importante porque ela faz parte do sistema endócrino, né? E ela é chamada como glândula suprarrenal, né? Então a gente tem essas glândulas que ficam localizadas em cima dos rins. Elas são glândulas importantes, né? Importantes, principalmente dentro do estudo da endocrinologia, elas são fundamentais, só que o que acontece? Elas estão localizadas na região superior de cada rim, tá? Então, na região superior do rim direito e do rim esquerdo, nós temos aqui a glândula suprarrenal, tá? Essa glândula suprarrenal, né, por mais que ela pareça ser, você fala, nossa, mas nos exames de diagnóstico por imagem a gente não consegue ver. Por quê? Porque ela é uma glândula, né, que ela tem uma grande quantidade aqui de tecido adiposo próximo a essa região dela, né? Então, o que acontece? Essa glândula, ela é fundamental porque ela produz hormônios vitais para a nossa vida. Como, por exemplo, o cortisol, né? Esse hormônio que ajuda a regular o metabolismo e ajuda, né, o corpo a responder principalmente ao estresse, né? A gente também tem, né, a aldosterona, né, que ajuda a controlar a pressão arterial. Então a gente percebe que nós estamos estudando o sistema urinário, mas existem algumas estruturas complementares ao sistema urinário que a gente precisa saber, né? Então ela está localizada numa cápsula adiposa, né, que circula ou circunda cada rim, ok? Cada rim. Então, cada rim, né, vocês observando, eles possuem aqui uma conexão diretamente com a bexiga. Então vocês estão vendo aqui, nós temos a altura da bexiga, justamente, né, através da ligação do ureter. Então nós temos essa região do rim que vai ligar até a bexiga, né, que é através dessa conexão, dessa ponte do rim para a bexiga, que é o ureter. Então eu tenho o ureter direito, assim como eu também tenho o ureter esquerdo. Eu tenho dois rins, eu tenho dois ureteres, né? Porque aquilo que o rim produz, o ureter vai transportar até a bexiga. Então cada rim está conectado à bexiga urinária pelo seu próprio ureter. Eu tenho rim direito, eu tenho ureter direito. Eu tenho rim esquerdo, eu tenho ureter esquerdo, né? E, consequentemente, todos esses resíduos eles são eliminados na forma de urina.
Porque eles são produzidos no rim. Eles seguem o seu fluxo através do ureter, né? E esses ureteres que são, né, bem estreito, bem pequenininho, né? Eles interligam até a região da bexiga. Eles são bem estreitos mesmo. Porque no interior deles só passa o quê? Urina. Se for passar um cálculo renal aí, nós podemos ter grandes problemas, que é o problema, né, que é, na verdade, o reflexo da dor que o paciente sente quando tem um cálculo passando por aí, né? Muitas vezes o paciente ele não sente dor, né, quando o cálculo renal está na região do rim, é porque no rim a gente não tem tanta ramificação nervosa. Mas quando esse cálculo desce pelo ureter, vocês não têm ideia. Por quê? Porque quando o cálculo desce pelo ureter, na região do ureter nós temos uma grande ramificação nervosa. E o ureter tem algumas regiões aqui que ele faz aqui um papel ondulatório. Isso machuca muito o paciente, quando um cálculo passa por essa região. Então, olha só, né? Nós temos aqui o rim direito, o ureter direito e a bexiga. Nós temos o rim esquerdo, o ureter esquerdo e a bexiga, ok? Então a bexiga urinária, ela tem um formato aqui semelhante a um saco e serve como reservatório que armazena a urina até que ela possa ser eliminada pelo corpo, né? Através da uretra que vai estar aqui, a uretra, né? A uretra. Tá? Aí depois a gente vai falar porque a uretra masculina é diferente da uretra feminina. Existe a diferença entre as duas, tá? Mas a bexiga está aqui, justamente para poder fazer o reservatório de urina, né? Tal reservatório importante que se uma pessoa ela deixa armazenado essa urina por muito tempo e começa a preencher essa bexiga, no nosso organismo aquilo que não trabalha fisiologicamente começa a fazer antifisiologicamente, ou seja, começa a fazer o processo retrógrado. Isso é importante. Deu vontade de ir ao banheiro? Vá ao banheiro, né? Ficar segurando urina na bexiga, isso não pode, porque essa urina ela pode fazer todo o papel retrógrado aqui. E consequentemente, né, evoluir aí por uma infecção de urina. É uma coisa que a gente não quer para o nosso paciente, é uma coisa que a gente não quer para as pessoas que a gente gosta. Então, ou seja, deu ali vontade de ir ao banheiro, vá ao banheiro, tudo bem? Se for para segurar, evite segurar a urina na região da bexiga. Por quê? Porque a partir do momento que você deu aquela vontade de esvaziar, de ir ao banheiro, é justamente porque a bexiga ela já está preenchida de, né, urina. E principalmente para as pessoas que tomam muita água. Para aqueles que realmente cumprem bem o protocolo de tomar muita água. Ok? Então, quanto mais água você bebe, consome, mais você vai ao banheiro, né? Deu vontade de ir ao banheiro, vá ao banheiro, tá? Não fique segurando, não fique retendo, porque isso aí pode trazer um grande prejuízo. Bom, meus queridos, então aqui nós vamos falar sobre os rins. Nessa imagem, vocês conseguem observar, porque eu estou tendo aqui uma vista posterior. Ou seja, eu estou vendo, né, os rins aqui na vista posterior. Aqui eu estou vendo o fígado, né? Como eu estou vendo aqui o fígado, ele fica localizado na região do lado direito. Eu estou vendo aqui, né, o rim direito. Então, ou seja, eu consigo perceber bem, eu consigo avaliar bem aqui que o rim direito ele é mais baixo do que o rim esquerdo. A gente já, né, estudou isso, a gente já viu isso, né? E é importante aqui observarmos que os rins e os ureteres, né, os rins principalmente, porque os ureteres ele tem ali uma, né, ele tem ali
né, uma mudança ali no seu posicionamento, né, porque o rim ele está mais posterior. Aí o ureter ele ondula um pouquinho mais para anterior, mas isso aí a gente vai ver adiante. Então os rins, vocês estão vendo aqui a altura deles. Eles estão localizados aqui na região posterior. E a gente tem aqui esses arcos costais que são chamados de arcos flutuantes. Nós temos dois pares de arcos flutuantes nos arcos costais, né? E esses dois arcos acima aqui são os arcos falsos, né? São classificados como arcos costais falsos. Esses dois que protegem a região do rim são arcos costais flutuantes. Então, o rim direito e o rim esquerdo, eles estão praticamente na altura dos arcos flutuantes. Porque esses arcos flutuantes, eles protegem os rins, né? Eles protegem os rins, tá? Então, é mais ou menos nessa altura, né? A altura da região dos arcos flutuantes, que são as últimas vértebras, não, desculpa, os últimos arcos que nós temos, né? Na caixa torácica. E é justamente nessa transição da caixa torácica aqui para a região lombar que nós temos aqui os rins. Então, vários órgãos do sistema urinário e sua relação com o esqueleto ósseo, eles estão localizados posteriormente, localizado atrás. Tanto é, pessoal, que quando eu tenho um paciente com cólica renal, essa dor ela pode ser facilmente confundida, né? Uma dor de coluna lombar. A maioria chega com dor na região posterior. Por quê? A localização dos rins é posterior, né? Aonde eles se situam em cada lado com a coluna vertebral, né? E a região do abdômen póstero superior. Por quê? Porque eu tenho aqui, né, a região abdominal, eu tenho aqui desde o processo tifoide até a sínfise pubiana essa região abdominal, e os rins está localizado na região posterior, por trás e na região superior, na região póstero superior do abdômen. Então, localizam na região posterior, né, a região inferior do fígado, o rim direito. Região posterior, mas na região inferior do fígado, próximo e perto da região da vesícula biliar, que a gente tem aqui na região do fígado, a gente tem o que? O rim direito, né? E posterior, né, na parte inferior do baço, porque um fica debaixo do fígado e o outro fica debaixo de quem? Do baço. Olha o baço aqui. Olha o rim aqui abaixo do baço. Então, ou seja, o rim direito abaixo do fígado, o rim, né, esquerdo abaixo da região do baço. São os órgãos que nós temos como referência, né, do posicionamento desses rins. Tá? O rim direito, conforme eu falei para vocês, fica um pouquinho mais baixo porque a região do fígado é uma região extensa, uma região grande, é uma região que ocupa bem a parte superior da região abdominal, e a região aqui do baço, né, que é a região que fica, né, ocupando a parte superior do rim esquerdo, ou seja, o rim esquerdo fica abaixo da região do baço, tá? E na altura desses rins, tanto direito quanto esquerdo, nós temos aqui na altura dos arcos flutuantes, ou seja, os últimos pares de costelas, né? As últimas costelas, está na altura das últimas costelas, né? Para ser bem claro para vocês, né? Tudo bem? Nos últimos arcos costais. Bom, aqui nós vamos falar sobre, né, outra região importante. Essa região que é os ureteres. Aqui eu vou falar para vocês. É um grande tubo, né, que sai de um local que é o rim para ir até outro que é a bexiga. É aqui que faz todo o processo de transporte e tramitação dessa urina no sistema urinário. Então a maior parte, né, dos ureteres encontra-se anteriormente ao seu respectivo rim. Ou seja, quando eu falo anteriormente, a gente lembra a palavra frente. Posteriormente, a gente lembra da palavra de trás, né? Ou seja, o rim, eu tenho o rim e eu tenho aqui o tubo que é o ureter.
Então o ureter ele está localizado anteriormente ao seu respectivo rim. Ele está localizado mais à frente. Ele não desce na mesma altura aqui, pessoal. Ele não desce aqui no mesmo sentido. Ele fica localizado um pouquinho, ele faz uma curvaturinha mais à frente, né? Aonde ele segue uma curvatura natural da coluna lombar, né? Porque essa coluna que nós temos aqui é a coluna lombar. E aí, consequentemente, né? Ele acompanha essa curvatura lombar, né? E em seguida se curva posteriormente. Posteriormente, por quê? Porque eu tenho a bexiga e ele vai se encontrar na região posterior da bexiga, né? Então, olha só, o ureter, né, sai do rim, então ele tem uma curvatura anterior, justamente por causa da coluna lombar, né? E aqui nessa curvatura que ele tem aqui com a coluna lombar, vai se encontrar na região posterior da bexiga. Porque a bexiga ela tá mais anteriormente, né? A bexiga tá mais anteriormente. Tudo bem? E vocês percebem que eu faço uma curvatura bem grande por causa da coluna lombar. Mas aí o que acontece? Eu tenho uma pequena correção aqui, ó, uma leve correção aqui do ureter, justamente por causa do quê? Por causa do cóccix, né? E do sacro, por causa aqui do sacro e por causa do cóccix. Então cada ureter segue a curva sacrococcígena antes de entrar na região posterior da bexiga. Então ele faz esse movimento anterior, depois ele faz um leve movimento posterior. O movimento anterior do ureter é justamente por causa da coluna lombar, e o movimento que ele faz aqui para entrar na posterior da bexiga é justamente por causa da, né, coluna sacrococcígena. E aí, na hora que ele encontra com a bexiga, ele encontra na região posterior da bexiga, né? Aqui nessa ponta aqui é onde nós chamamos de juve, né? Por quê? Porque o ureter conecta com a bexiga. Essa região da bexiga, como ela é famosa, né? Que é essa junção uretovesical, que é a juve, a famosa juve, né? Ela se encontra posteriormente à bexiga. Então eu tenho o rim aqui, numa boa. Esse rim pode ser direito, pode ser esquerdo, porque olha aqui, olha a costela flutuante aqui. Olha um pedaço da costela flutuante aqui. Olha o rim aqui numa boa. Olha o ureter saindo, porque quando eu vejo o meu paciente de ladinho, quando eu vejo o meu paciente em perfil, eu tenho aqui a bexiga. Desculpa, eu tenho aqui o rim. Eu tenho aqui o ureter, a curvatura do ureter que segue de acordo com a curvatura da lombar, né? Opa, terminou a lombar, aí ele dá aquela curvaturinha de acordo com o sacro. Deu a curvaturinha aqui de acordo com o sacro, fez a curvinha aqui de acordo com o sacro, conectou posteriormente a região da bexiga urinária, na posterior da bexiga urinária. Ok? Então, né? Essa parte que nós estamos vendo aqui são os ureteres. Nós temos dois ureteres, então nós temos o ureter direito e nós também temos o ureter esquerdo. E a bexiga, né? É importante a gente falar sobre a bexiga, porque a bexiga ela recebe aqui o ureter. Olha só, eu tenho aqui, né, os ureteres, né? Eu tenho o ureter direito, eu tenho aqui, né, o ureter esquerdo, eu tenho o ureter direito, eu tenho o ureter esquerdo, e toda essa parte que a gente está vendo aqui, esse armazenamento de urina que nós vamos ter aqui, nós temos aqui o órgão que é chamado de bexiga urinária. Então a bexiga urinária ela tem a única responsabilidade de armazenar a urina produzida nos rins, né? A responsabilidade dessa bexiga é única.
fazer o armazenamento de urina, né? Os rins produzem a urina. Essa urina desce pelo ureter, né? Aí a gente viu agora há pouco que o ureter, ele tem a sua curvatura anterior. Lá no finalzinho tem sua curvatura posterior e ele encontra por trás, vocês estão vendo aqui, da bexiga. Ótimo! E a bexiga, né, ela é composta por um músculo liso com capacidade de armazenar, né, entre 650 a 750 ml de urina. Isso aqui até, viu galera? Isso aqui até. Isso aqui não é comum uma pessoa ir ao banheiro e miccionar 650 ml não. Porque geralmente dá uma média de 250 a 300 ml, a pessoa já está com vontade de ir ao banheiro. Isso aqui é uma situação que possamos dizer até, tá? Até. E a bexiga, quanto mais você armazena a urina, maior vai ter na capacidade de armazenamento. Então, ou seja, é importante vocês observarem bem que quanto mais ela estende por causa do armazenamento de urina, mais ela vai poder armazenar cada vez mais, né, urina. Então, ou seja, muito cuidado nesse processo, porque é aquilo que eu falei para vocês. Você pode manter aqui uma urina completamente cheia e não miccionar, ou seja, não fazer xixi. O que que acontece? Como o organismo precisa eliminar essa urina que está aqui, né? Ele tem que eliminar. Não sabe como. O que que ele pode fazer? Fazer o processo retrógrado. Ou seja, isso aqui chama refluxo. Então, deu vontade de ir ao banheiro? Vá ao banheiro. Deu vontade de ir? Elimine essa urina que está na bexiga. Tá? E a bexiga, pessoal, ela está localizada na altura da região pélvica. Então, aqui nós temos a altura da região pélvica, né? E ela fica localizado nessa região. Um dos fatores fundamentais, né, muitas vezes da disfunção dessa bexiga, falando sobre, né, pessoas do sexo masculino e feminino, é que quando as mulheres estão grávidas, a região do útero ocupa um grande espaço da região, né, ocupa um grande espaço, né, da região da bexiga urinária. Ou seja, as mulheres elas acabam ficando com vontade de ir ao banheiro de forma recorrente durante, né, durante a gravidez. Já os homens, nós temos também a região da próstata, que na medida que ela vai aumentando, vai ocupando o espaço da bexiga, também dando aí, né, uma grande dificuldade do homem ficar um bom tempo sem ir ao banheiro. Pelo contrário, né, justamente por causa da próstata, ela acaba ocupando o espaço na bexiga. Ocupando esse espaço na bexiga, o homem precisa ir ao banheiro de forma recorrente. E depois a gente vai falar, né, porque dependendo da posição dessa próstata, né, a uretra ela passa, né, praticamente dentro dela, a uretra do homem, né, muitas vezes o inchaço dessa próstata pode dificultar a micção do próprio homem, né? Quando o homem começa a miccionar, ou seja, quando ele começa a fazer xixi de forma fracionada, né, a gente tem aí uma grande preocupação que muitas vezes pode ser o aumento prostático que está causando isso aí, que possa estar causando isso aí. Tudo bem? Então, a bexiga urinária, a bexiga, ela tem essas duas disfunções, principalmente homens e mulheres, quando a mulher passa no período da gestação. Nesse período da gestação, o útero ele cresce, o bebezinho está crescendo, ocupa espaço da bexiga. Ocupou espaço da bexiga, o processo de armazenamento dela acaba ficando bem limitado. Mulher, toda hora vai ao banheiro, né? Precisa ir ao banheiro justamente por causa da bexiga, né, que vai acabar armazenando pouca urina. Já o homem, questão da próstata. Aumentou a próstata, ocupa espaço da bexiga. Ocupou espaço da bexiga, né? O homem precisa ir mais ao banheiro, ok? Bom, aqui nós vamos falar sobre a uretra, né? Então a gente tem aqui a uretra, né? Que nada mais é, vocês observando bem, né? Um tubo que liga diretamente da bexiga à parte externa. E nós temos uma diferença muito grande aqui, ó.
entre a uretra masculina e também a uretra feminina. Olha só. Então, olha só. A uretra, né, ela conecta da bexiga ao meio exterior, ou seja, da bexiga para fora. Quando a gente observa, por exemplo, né, na uretra feminina, eu tenho aqui toda essa região que é a bexiga urinária. Olha só o útero que eu falei para vocês, galera. Olha que maravilha. Aqui eu tenho toda a região uterina, né? Olha que bacana, né? Esse útero aqui, a partir do momento que acontece todo o processo de gestação, o bebezinho vai crescendo. Imaginem só a bexiga, né, sendo praticamente esmagado aqui, né, pelo crescimento da região do útero. Por isso que as mulheres acabam tendo dificuldade, né, para poder fazer a micção, porque de manter ali um armazenamento de urina. Nós temos a região do reto, porque acaba mudando também o fluxograma do sistema gastrointestinal da mulher, né? Então, ou seja, muda completamente, né? Teve essa notícia maravilhosa de que está esperando um bebê, né? Então, na medida que o bebê vai desenvolvendo, né, aqui nós temos uma mudança desses órgãos, né? Nós temos uma mudança, né, principalmente aqui fisiológica desses órgãos. Bom, então eu vejo aqui a uretra, que é essa partezinha que vocês estão observando aqui. A uretra feminina, ela é muito pequenininha, né? Ela conecta da bexiga direto para o meio externo, ou seja, da bexiga já vai direto para, né? Da bexiga, ela já vai direto, né, exclusivamente aqui para a parte externa. Já o homem não, nós temos uma diferença grande. Por quê? Porque olha só, no homem eu tenho a bexiga. E na bexiga, olha o caminho que essa uretra vai fazer. A uretra vai passar aqui. Vocês estão percebendo que na uretra do homem nós temos, né, a eliminação de urina que vai acontecer. Além da eliminação de urina, nós temos aqui um ducto ejaculatório. Por quê? Porque passa por dentro dessa próstata, o ducto ejaculatório, aonde o homem vai liberar também, além de urina, vai liberar sêmen também, pelo mesmo caminho, né? Que é a região da uretra. Então, a uretra masculina, ela tem uma grande diferença da uretra feminina. Onde na uretra masculina, o homem aqui, ele vai eliminar urina e além de urina, ele também vai eliminar sêmen. Então, ou seja, a partir do momento que nós temos aqui a eliminação de sêmen, todo esse sêmen passa pela região da próstata. E vocês percebem que essa região da próstata aqui, por exemplo, né, essa região da próstata, a gente observa que a partir do momento que essa próstata ela vai crescendo com o passar dos anos, principalmente depois dos 40 anos, que ela pode crescer, evoluir, ela pode, por exemplo, ter um aumento prostático, né? Vocês percebem que a uretra, ela passa no interior dessa próstata. Esse é o grande problema. Porque a partir do momento que a gente vê alguns homens miccionando, ou seja, fazendo o xixi de forma fracionada, né? Ou seja, ele faz o xixi, para. Aí faz o xixi, para. Joga mais um jato, para. Joga mais outro jato, para. Ou seja, isso aqui é a dificuldade que a urina tem de passar nessa região que, consequentemente, né, possa estar inchada. Então nós temos essa região da próstata que vocês estão observando bem, né? Essa região, na medida que ela vai crescendo, ela pode ocupar espaço da bexiga e consequentemente fechando aqui o canal da uretra, né? Então, ou seja, na mulher, né, a uretra feminina, ela elimina apenas urina. Na uretra masculina, elimina urina e sêmen. Por quê? Porque aqui eu tenho, né, a glândula seminal, né? Eu tenho aqui toda a região do testículo, região aqui do saco escrotal. Eu tenho aqui o ducto deferente, ó,
né, produzindo aqui todo, né, todo o material, né, no saco escrotal, beleza, todo o líquido passa pelo ducto deferente, do ducto deferente vem aqui para a glândula seminal, aí na glândula seminal é o momento ali do homem, né, ter o momento D dele, né, e aí consequentemente passa pelo ducto ejaculatório, e do ducto ejaculatório já passa pela região da uretra e da uretra já acaba eliminando ali o sêmen. Ou seja, nós temos dois papéis aqui importantes, papel fisiológico da uretra, porque ela tanto está relacionada ao sistema urinário no homem, como também no sistema reprodutor. Né? Então ela é fundamental no sistema urinário e também no sistema reprodutor. Como eu já estou falando dela, a gente já fala também um pouco, né, dessa função no sistema reprodutor. Percebe-se esse ducto deferente, o quanto ele vem aqui, através de todo o processo que é feito aqui no testículo, né, produz aquele líquido, né, vocês conhecem, esse líquido ele vem, passa pelo ducto deferente, né, e aí, consequentemente, do ducto deferente, o líquido ejaculatório, né, que vocês conhecem, esse líquido, né, ejaculatório passa pelo ducto deferente, entra pela glândula seminal, na glândula seminal, né, passa aqui diretamente no ducto ejaculatório, e do ducto ejaculatório já vem para a região da uretra, ok? E pelo processo fisiológico que conhecemos, nós temos o ureter direito, nós temos o ureter esquerdo, nós temos o rim de um lado, nós temos o rim do outro, né? Tomou muita água, fez o processo de filtragem do sangue, a urina vai descer pela ureter direito ou pelo ureter esquerdo, né? Porque ambos fazem o processo simultâneo de filtragem. Armazenou a urina, deu vontade de ir ao banheiro, faz a micção. Por quê? Porque essa urina vai descer, vai sair pela região aqui da bexiga, passar por dentro aqui dessa região aqui, ó, né, da região da próstata, não digo por dentro, mas porque a uretra, ela passa por dentro da próstata, mas a urina passa por dentro da uretra, né, e consequentemente essa urina vai passar por aqui e vai ser eliminada ao meio externo, ok? Bom, então só recapitulando, as meninas liberam urina, os meninos urina e sêmen, né, através do líquido ejaculatório. Nos meninos, né, a uretra faz parte do sistema urinário e contribui para o sistema reprodutor. As meninas só faz parte do sistema urinário, ok? Beleza? Bom, galera, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar com vocês, né, nesse primeiro encontro. Espero que tenha sido produtivo, tá? Um abraço para vocês e até o próximo módulo.